Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesta noite belíssima e maravilhosa, dia 9 de março de 2023, nós estamos ao vivo já com a transmissão da Palavra de Deus diretamente da nossa sede e faremos uma leitura neste momento no Antigo Testamento, no livro de Rute, capítulo 1, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E aconteceu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes respondeu: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque pois me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Obrigado, Senhor, por sempre estar conosco, por ter nos deixado este texto belíssimo, maravilhoso, para o ensino e o aprendizado da Tua Palavra. Mais uma vez, fala conosco, Senhor. Que a unção do Teu Espírito Santo possa adentrar em cada coração que vai ouvir esta mensagem. E que esta mensagem possa alcançar muitas e muitas vidas. E que elas possam serem abençoadas, beneficiadas com a ministração do Teu Evangelho, Senhor. Meu Deus, bem como cura doenças, enfermidades, liberta pessoas que estão oprimidas, que estão presas aos vícios, pessoas que estão sofrendo, presas em situações, presas dentro de si mesma, presas dentro de um hospital, de um presídio, de uma casa de recuperação, seja onde for, que o Senhor possa ser o alívio, que o Senhor possa ser o socorro bem presente de cada um. É assim que nós te oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como eu tinha anunciado mais cedo, através do Instagram da nossa igreja, eu gravei alguns stories falando sobre amargura, não é? E nós vamos ministrar hoje o seguinte tema: como vencer as amarguras, ou vencendo as amarguras. Este texto de Rute, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, que nós lemos, mostra o retrato de uma mulher que estava altamente amargurada, porque o seu esposo faleceu, os seus 2 filhos, e ela agora se encontra totalmente desamparada, sem nenhum ser humano para socorrê-la, para sustentá-la, para suprir as suas necessidades. E no nosso meio e na sociedade, na humanidade como um todo, há uma diversidade de pessoas amarguradas, por diversos motivos, por diversas situações e circunstâncias, das quais o ser humano não pode se entregar. Se tem uma coisa que nós não podemos nos deixar vencer, é a amargura. Porque a amargura mata o corpo, mata a mente, e mata e prejudica a alma e o espírito.
Então, é um mal que nós não podemos, que deve ser combatido. É um mal que deve ser vencido. A amargura é um sentimento ruim de sofrimento, de tristeza, de ressentimento. E assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar, e assim como alguns alimentos, a nossa vida, algumas situações podem tornar amarga. E assim como guardar a amargura não é bom. Por quê? Porque ela tira a alegria da vida e causa mais sofrimento. É algo prejudicial. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou profissional da área. Sou um estudioso da Bíblia Sagrada, dos temas afins, pastor há 13 anos. E eu comparo a amargura como uma comida estragada que você come. Enquanto você não expele ela para fora, seja pelo vômito, ou seja nos dejetos, o seu intestino, ele não descansa enquanto ele não expulsa aquele agente nocivo que está prejudicando o seu intestino. Por outro lado, é preciso um medicamento, é preciso um chá que possa restaurar a sua flora intestinal, para que você possa ter saúde intestinal novamente, para que o seu corpo ele possa voltar a funcionar normalmente. Assim é a amargura. Nunca ninguém vai conseguir ser feliz se for uma pessoa amargurada. No popular chamam de pessoa azeda, né? De pessoa zangada, raivosa, furiosa. Há vários adjetivos que as pessoas qualificam alguém que é amargurado. Alguém que só enxerga ou só procura as coisas ruins da vida. Dada a nossa pluralidade de personalidades e maneiras diferentes de agir, é comum que qualquer um de nós conheçamos alguém que possui uma postura negativa em relação à vida. Porque a amargura, ela é tendenciosa. A pessoa que é amargurada, ela só consegue ter a percepção daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é prejudicial. É como se ela ficasse cega para enxergar as coisas boas que a vida tem para cada um de nós. Então, a amargura é um sinal bastante característico e desagradável nas pessoas, de modo que tem pessoas tão amarguradas de uma forma que é até difícil estar perto delas, porque elas expulsam a gente. Elas se tornam tão insuportáveis que elas passam a não ter amigos, a não ter colegas. As pessoas não querem conviver perto delas. Por quê? Porque são pessoas destrutivas e muitas vezes altamente tóxicas. Todos nós passamos por tempos difíceis, mas algumas coisas nos afetam mais que outras. A amargura pode surgir muitas vezes por um acontecimento triste, a perca de um parente, por exemplo, a perca de uma condição social, a perca ou a diminuição financeira,
um ente querido que vai embora. Às vezes a frustração por não conseguir um objetivo, passar em um concurso público, por exemplo, passar em uma seleção de emprego, de empresas. Então, existem alguns motivos que podem ser agentes causadores da amargura. Noemi, por exemplo, aqui estava amargurada porque tinha perdido o marido e o filho. Às vezes as frustrações da vida, as decepções, tornam a pessoa amargurada. Quando essas coisas acontecem, a pessoa, muitas vezes, ela faz uma escolha errada. Por quê? Porque ela permite que essa amargura cresça, e quando essa amargura cresce, ela contamina a vida desse ser humano. Então, diante disso, a pessoa tem duas escolhas. Ou ela vai alimentar a amargura, ou ela vai agir de forma positiva e buscar vencer aquela situação, e buscar passar por cima daquele mal causador de sofrimento. As pessoas se tornam assim porque não possuem a capacidade para lidar com as próprias frustrações, com as próprias decepções ou com as próprias raivas. É por isso que é importante que a criança, ela já na escola e no lar, ela já aprenda a superar situações. Ela possa ouvir um não, isso aqui não pode, isso aqui não dá, isso aqui não tem condições. Porque se ela receber só sim na infância, e a vida não é composta só de sim, tem os não, tem os talvez, tem os depois, tem os não pode, tem os impossíveis. Essa criança, ela poderá desenvolver um índice muito alto de amargura por não saber lidar com as suas emoções. Então, os sentimentos negativos, eles tomam conta do modo de viver da pessoa e perturbam o seu estado de latência no desenvolvimento. Em outras palavras, acaba se colocando em situações ruins por não lidar de forma adequada com o passado. O passado, ele é para ter só um poder nas nossas vidas, que é o de ensinador. Ou seja, nós precisamos aprender com o nosso passado, com as experiências que nós já tivemos. Para quê? Para não cometermos os mesmos erros. Só que tem gente que dá força para que o passado interfira negativamente na sua vida. E aí com isso vem os sofrimentos, e aí com isso vem os fracassos, e aí vem muita coisa, não é? Então, a gente vence, uma das maneiras de vencer a amargura é a gente não permitir que o passado dite o nosso futuro. É que a gente não traga à memória as coisas ruins do passado, mas que a gente possa sempre enfatizar e deixar bem fresquinho na nossa mente as coisas boas que Deus fez e faz por nós. Quando a gente valoriza isso, a amargura começa a passar. Se você está com um sabor amargo na sua boca, a solução mais próxima de você alterar esse gosto amargo é você botar algo doce na sua boca. É você botar algo saboroso, delicioso. E isso vai eliminar o amargor
da sua boca e do seu paladar. As consequências de uma vida de amargura, quando deixamos ela tomar conta da nossa vida, estraga muitas coisas e pode levar a todo tipo de pecado. Ou seja, algo que é prejudicial ao nosso psicológico, afeta a nossa vida pessoal, afeta os sentimentos e afeta a vida espiritual. Eu vou listar aqui algumas consequências da amargura. Primeiro, a infelicidade. A pessoa passa a ter uma vida infeliz. Ela pode receber agora $1 milhão agora na conta. Ela talvez pegue esse dinheiro, faça uma viagem, ou compre um carro novo, ou uma casa, ou algo que ela sonhe, mas daqui a pouquinho ela vai achar algo de ruim nisso. Ela se torna especialista em procurar defeito, em procurar coisas ruins. Então, a gente precisa celebrar as pequenas coisas da vida. A gente vence a amargura valorizando aquilo que Deus faz por nós e sendo felizes com o pouco que Ele nos dá e esperando que Ele possa realizar aquilo que a gente quer e sonha. Segundo, a ingratidão. Como vencer a amargura? Sendo grato a Deus, apreciando as suas bênçãos e as coisas maravilhosas que Ele já nos fez. Nós temos muitos motivos para celebrar. Nós temos muitos motivos para nos alegrar, para festejar. Mas é preciso buscar estas pérolas preciosas que Deus nos deu e que Deus fez por nós. O ódio, geralmente por quem fez ou causou algum tipo de mal a essa pessoa que é amargurada. E como é que a gente vence, pastor? Amando, perdoando, esquecendo, deixando para lá. Você tem uma faca, um canivete enfiado na sua barriga. O que você faz? Você tira o canivete e joga fora, ou você fica trouxendo ele dentro de você? O ódio é justamente essa tortura que a pessoa faz consigo mesmo. Atos de vingança e maldade. Depois de sentir o ódio, a pessoa passa a querer fazer justiça com as próprias mãos. E querer fazer com que a outra pessoa sinta a mesma dor que a pessoa sente. É interessante observar que, por exemplo, pedófilos, serial killer e outros tipos de pessoas que cometem coisas terríveis, quando vai se estudar, se analisar o histórico daquela pessoa, ela muitas vezes sofreu aquele mal que agora ela está praticando. Mesmo que seja com alguém que não tem culpa nenhuma e que não lhe causou sofrimento. Então, a gente vence a amargura quando a gente age diferente daquilo que as pessoas um dia agiram, nos causando dor e sofrimento. Sabe? Uma boa dica para quem na infância foi abusado é ajudar pessoas que hoje carregam traumas por terem sido abusadas, por exemplo, na infância, na juventude, ou até mesmo quando adultos. Influenciar a sua mente para que ela tenha pensamentos positivos. Tem pessoas que só pensam de forma negativa.
Ah, eu vou viajar amanhã de moto. Não, mas vai cair um toró d'água. Vai cair um monte de raio e eu não vou conseguir viajar. Então, queridos, é preciso, o nosso cérebro, ele acredita na história que nós contamos para ele. Então, se a gente contar para o nosso cérebro que nós seremos felizes, ele vai acreditar. E ele vai trabalhar para que nós sejamos felizes. Se nós contarmos para o nosso cérebro que nós vamos sofrer, que nós estamos condenados ao sofrimento, à escassez, à doença, à dor, o nosso cérebro vai trabalhar também para que isso aconteça. É um estímulo. O cérebro é como se fosse alguém que está ao seu serviço. Imagine que você é supervisor ou gerente de uma equipe. Vamos colocar aqui equipe de vendas. Se você tiver a capacidade de motivar essa equipe de vendas, se você treinar essa equipe de vendas, se você disser para essa equipe de vendas que ela vai conseguir bater a meta, que ela vai dobrar as vendas, é muito possível que essa equipe consiga. Mas se você diz para essa mesma equipe que eles são fracassados, que eles não vão conseguir, que eles não vão bater a meta, que eles não vão vender mais, eles vão se desmotivar. E isso vai acontecer. Da mesma forma o nosso cérebro. Outra consequência da amargura é o afastamento de Deus. Por quê? Porque se sente revoltado ou zangado com Deus, achando que Ele é culpado das coisas ruins que acontecem na vida da pessoa. Outro passo para vencer a amargura é a gente se aproximar de Deus. É a gente confiar que Ele pode nos ajudar a reverter a situação de amargura, que Ele pode nos abençoar e que nós podemos vencer. A sensação de descontrole é outra consequência da amargura, porque pessoas amargas procuram acreditar que não carregam nenhum controle sobre as suas próprias vidas. Com isso, elas se recusam a invalidar que possuem a capacidade de lidar com os acontecimentos. Sem contar também que essas pessoas, elas desistem de lutar. Há uma desistência. Para que a situação seja alterada. Como é que a gente vence a amargura? Buscando o controle das nossas vidas, nas coisas menores, se policiando, se organizando, regrando a nossa vida, porque tem muita coisa que está ao nosso alcance, tem muita coisa que depende da gente e que a gente pode fazer. Nós não podemos deixar a vida nos levar, como um cantor de pagode aí canta. Ele diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu negativo. Deixa o Senhor me levar. É Ele que tem o controle da minha vida. E depois dele sou eu. Basicamente, essas pessoas se acostumam com as coisas ruins. Por quê? Porque são mais fáceis. O que é mais fácil? Fazer o certo ou o errado? É mais fácil fazer o errado. É mais fácil trabalhar quebrando pedra ou passar o dia dormindo deitado.
Então tem muita gente que se amargura e se acomoda. E a mente se acostuma a não lutar, a não batalhar, a não trabalhar, a não quebrar pedras, a não vencer desafios. Né? Por quê? Porque essas pessoas não possuem o manejo emocional necessário para tentar buscar o que é bom para suas vidas. Eu viajei esses dias para minha terra natal, a cidade de Itapipoca, e aí lá eu conheci um passarinho que ele não faz ninho. Ele chega e toma o ninho dos outros. Ele procura o ninho, chega lá, ele expulsa o morador e se apodera daquele ninho. Então tem muita gente que não tem capacidade de construir o seu ninho, a sua vida, a sua história, a sua trajetória. E tem gente que é pior ainda, que nem coragem de tomar o ninho do outro tem. Tem tanta preguiça, não é? Desistiu da vida, que não procura tentar de nenhuma maneira. E como é que a gente vence isso, pastor? Quando a gente não se acostuma com o que é ruim. Quando a gente não se acomoda com a situação adversa. Mas a gente luta, a gente batalha, a gente corre atrás para poder vencer aquilo, não é? Nós não podemos aceitar tudo que o mundo nos impõe. Nós precisamos buscar dar essa virada de chave. Outra consequência de pessoas amargas é a negatividade, não é? Porque carregam o poder de dar vida aos pensamentos, desejos, emoções, independentemente de qual seja. Quer ficar deprimido? Já já. Em 5 minutos você fica deprimido. Comece só a pensar em desgraça e coisa ruim. Comece a pensar no que você sofreu, no que você passou de ruim, nas perseguições, nas humilhações, nas dificuldades da sua infância. Você fica deprimido já já. É assim que uma pessoa amargurada age. Ela supervaloriza o que ela passou. Daqui a pouco está morrendo. Como é que a gente vence isso? Quando a gente valoriza, quando a gente glorifica a Deus pelas pequenas coisas. Quando a gente reconhece que o que veio de bom supere muito aquilo de ruim que veio. E que aquilo de ruim que veio nos treinou para estarmos onde estamos ou para onde iremos chegar. Porque à medida em que nós alimentamos essas peças improdutivas dentro de nós, elas acabam crescendo e ganhando cada vez mais espaço e poder de influência. Já que recebemos de forma proporcional tudo aquilo que praticamos na vida, quando damos valor à negatividade, nós acabamos puxando mais, ainda que seja um ciclo difícil de romper. É necessário. Como é que a gente vence isso aqui? Quando a gente alimenta o sentimento de mudança, de transformação. Quando a gente deixa o comodismo de lado, sabe? Quando a gente tem o desejo de mudança. A gente precisa tirar as lições e a gente precisa colocar forças melhores na nossa vida. Pessoas amargas geralmente são pessoas irritadas.
né? Irritada com frequência. E conviver ao lado de pessoas irritadas é como andar pisando em ovos, né? Por quê? Porque a gente tem medo até de falar alto perto de uma pessoa irritada, perto de uma pessoa valente, zangada. É muito ruim. A pessoa está perto de alguém e está com medo dela. Isso não é saudável. E como é que a gente vence isso? Relaxa. Relaxa. Essas pessoas irritadas, elas geralmente são muito imediatistas. Elas querem que as coisas sejam feitas em frações de segundo. E a vida não é assim. É preciso, pastor, mas eu não passei na fila da paciência. Agora vá lá buscar ela. É preciso, é saudável. É saudável ter paciência. É saudável esperar. É saudável aguardar chegar a nossa vez. Porque senão a gente vai morrer e ainda vai matar quem está perto da gente. Ou então adoecer da mesma doença. E nunca para de pedir ajuda. Porque elas passam mais tempo estagnadas do que buscando melhorar de vida. Elas investem mais tempo pedindo do que se qualificando, do que estudando, do que trabalhando e do que se esforçando. Há pessoas que não perdoam, né? Que não liberam o perdão. Perdoar significa esquecer o que passou. E o rancor alimenta um ressentimento que prende aquela pessoa nisso. E não conseguem entender que o perdão é libertador, direcionado a elas mesmas e à sua própria felicidade. O perdão, ele primeiro faz bem para a gente, e depois faz bem para quem nos causou mal, e depois faz bem para quem está ao nosso redor. O perdão é cura. É alívio para o corpo, para a alma e para o espírito. Como é que vence isso? Perdoando. Deixando que Deus seja o justo juiz, o julgador. A vingança vem do Senhor, não é nossa não. A impaciência, a amargura gera impaciência, né? Por mais que os amigos, os familiares aconselhem, né? A pessoa muitas vezes não quer, né? Mas por que não querem? Porque não dedicam tempo às coisas construtivas que precisam fazer para si mesmo e para o próximo, né? Devido ao nosso tempo, nós vamos deixar essa mensagem para a gente continuar um outro dia, né? Então, fique ligado nas nossas transmissões, que nós traremos como vencer as amarguras da vida, parte 2, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero convidar a todos para sábado agora, dia 11 de março, o nosso grande culto de mulheres aqui na nossa igreja. Um culto especial em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, que foi ontem. Inclusive, eu já quero parabenizar todas as mulheres, não de forma atrasada, já que todo dia é o Dia das Mulheres. Então, que todas as mulheres deste planeta possam sentir-se abraçadas, possam sentir-se bem, agraciadas, porque o Senhor as escolheu para dar luz à humanidade. Se não fossem as mulheres, não existia humanidade. Então, e domingo também, nós teremos um grande culto, se Deus quiser, às 18 horas. Rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho,
aqui na região do Grande Siqueira. Aqui fica bem próximo à Avenida Osório de Paiva. Temos o nosso endereço bem direitinho também no nosso Facebook, no link da bio do nosso Instagram e nos vídeos de mensagens da nossa igreja. Lá embaixo também tem o nosso endereço, tem os horários de culto. Então, na descrição dos vídeos. Então, com certeza, você e a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos serão muito bem-vindos, serão muito bem recebidos, com certeza, no nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus possa abençoar todos, em nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo, pega o link, copia, manda para outras pessoas, envia nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só colocar lá Igreja Plenitude do Senhor, separado, Igreja Separa do Senhor, que você vai encontrar as nossas redes sociais, tá bom? Um cheiro no coração, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.